Os testes continuam falhando, parece que o Devin realmente aqui deu uma travada. Percebi que o Devin estava me apontando na direção errada. Essa não é a solução correta para o tipo de projeto que a gente tem. Esses são os dois piores casos de uso para você utilizar a inteligência artificial. E vamos para o segundo vídeo da nossa série com o Devin, a inteligência artificial que promete substituir programadores. E como a gente viu no vídeo anterior, ela está de fato fazendo isso no escopo de tarefas um pouco mais simples, mas eu coletei o feedback de vocês, então obrigado a todo mundo que deixou comentários. A gente vai ter mais vídeos além desse aqui também, mas só para relembrar, a gente fez duas tarefas o Devin, né, fez duas tarefas relativamente simples. Uma foi a atualização da lib, da React Query para a versão 5, e a segunda foi uma pequena refatoração para remover um código legado e substituir esse código. E muita gente me perguntou se o Devin, né, queria ver o Devin fazendo uma nova funcionalidade, uma tarefa do zero. E é justamente isso que o Devin vai fazer hoje. Ele vai criar alguma coisa do zero. E eu fiquei pensando o que eu poderia colocar para o Devin fazer. E eu lembrei do site da Coffee Stack, onde, por exemplo, a gente tem aqui a página do PRN. Esse é um projeto feito com Next.js, né, React, e a gente não tem testes nesse projeto, né? Foi um projeto meio que eu criei ali na correria, não tem testes, não tem lib instalado, não tem nada. Então eu vou pedir para o Devin criar os testes para mim para o site da Coffee Stack, mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou só mandar mensagem no Slack, eu vou dar o link do card aqui no Gira. Então, para quem não conhece, o Gira, essa ferramenta que vocês estão vendo, é uma ferramenta de gerenciamento de tarefas. Então, hoje, basicamente, toda a indústria de software utiliza ou Gira, uma ferramenta parecida, onde a gente descreve as tarefas, tá bom? E aqui tem a descrição, Introduce Test NCI. Então, basicamente, o que o Devin tem que fazer, aqui eu estou dizendo, ó, não tem teste no projeto, esse card é para configurar a biblioteca de teste, criar alguns testes básicos para componentes e adicionar um fluxo, né, um workflow no GitHub para executar os testes, o lint e validação de TypeScript antes de mesclar um pull request na branch principal. Ou seja, a gente quer que o Devin ele configure o teste no projeto, instale a biblioteca, já crie alguns testes para a gente e também cria a pipeline, o workflow, para quando a gente abrir um pull request, tudo isso rodar de forma automatizada. Então essa é uma tarefa que eu diria até no nível um pouco acima do nível de Júnior, e vamos ver como o Devin se sai pegando essas informações do card do Gira e implementando testes e CI dentro do nosso projeto com React e Next.js. Bom, então já vou vir aqui no Slack e mandar uma mensagem pro Devin, né? Eu não preciso nem dar um contexto, porque todo o contexto da tarefa está dentro do ticket. Então eu vou falar, can you take this ticket for the... Igual eu mandei a outra, Coffee Stack Web Project. Beleza, vou mandar essa mensagem e o Devin já me respondeu, que ele tá... Provavelmente respondeu que ele tá ativo, né? Ele sempre responde. Please wait to send a message. Então tá preparando, né? O Devin, ó, tá pronto. O Devin is running. You can now send message in this thread. Tá interagir. Enquanto o Devin vai começar a olhar o ticket, né? I'll take a look at isso aqui, ó, CW2, que é o número do ticket. Então ele já identificou o ticket. Eu vou mostrar aqui só para vocês um pouco, né, da documentação, onde ele fala quais são os pontos fortes do Devin, né? Então, code migration, né, modernização, por exemplo, migrar de JavaScript para TypeScript, refatorações em largas escalas, por exemplo, do monorepo para submodules, engineering excellence, ou seja, endereçar correções, análise de lint, cobertura de testes, documentar código existente. Então isso é bem interessante. E algo que é bem importante aqui também, que eles falam, ó, as tarefas, né, para o Devin poder trabalhar e a gente ter mais sucesso, precisa ter critérios de validações bem claros, como, por exemplo, os testes passaram, foi buildado com sucesso, e tarefas de complexidade de nível júnior, tá? Então foi por isso que eu especifiquei, mas lembrando, eu faço isso, a gente faz isso faz parte do processo de desenvolvimento. Quando a gente cria uma tarefa para outro desenvolvedor, a gente precisa ter os critérios de aceitação claro. O que significa que essa tarefa realmente está feita, está entregue. Então, no caso, como ele vai criar os testes e criar a pipeline de CI, eu falei, olha, os devs podem rodar os testes localmente. Então, se eu quiser dar um yarn teste, por exemplo, um npm run test, a pipeline de CI ela vai rodar sempre que eu abrir um pull request para a branch main, também é padrão. O PR pode ser mergeado só quando essa pipeline passar. Então, eu descrevi da mesma forma que eu descreveria para o meu time, eu descrevi para o Devin. Então, vamos ver como é que o Devin vai atacar essa tarefa. Bom, e o Devin já conseguiu acessar o Gira e dar uma olhada no ticket, então vamos ver o que ele fez aqui pra gente. Ele já pegou os requisitos, né, da tarefa, ele falou, current state, there are no tests on the project, então não tem testes no projeto no momento. O que ele precisa fazer, ó, setar a testing library, criar alguns testes básicos e adicionar um GitHub workflow, run test, elite check and TypeScript validation.
configure PR validation e tem que configurar lá na pipeline também. Por outros critérios, então basicamente ele só lê o ticket. I will proceed with implementation is required. Would you like to me to start it? Opa, peraí. Would you like me to start with setting the testing library first? Olha só, ele propôs uma implementação. Ele não é um programador emocionado. Ele não é um programador emocionado. Ele quer trocar uma ideia. Então isso aqui, cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional, porque ele entende o contexto e ele não saiu afobado, né? Não é o juniorzão afobado, não. Já tá melhor que muito programador aí. Vamos lá. Based on my analysis of the code base, I propose the following implementation plan. Então, baseado na análise, né, da base de código, ele propôs o seguinte: testing setup, app.jest and React testing library, perfeito. Configure jest for the UI package first, since contains shared components. Beleza. Add test script to the package JSON. E the turbo JSON, porque a gente está utilizando o turbo modules também. Nossa, isso aqui foi muito bom. Initial test, start with a button component. Esse é exatamente o componente que eu pegaria para escrever o primeiro teste. Exatamente. Eu tava aqui na minha cabeça, eu ia colocar isso no ticket, mas eu não coloquei porque eu queria ver qual seria o contexto que ele pegaria. Porque ele até fala, porque um botão, ele tem as propriedades bem claras, bem definidas e um comportamento bem definido. Então, é um ótimo componente para você começar a testar. Ele fala aqui, ó, test proper handling and click handler, né? Ou seja, testar se o clique está funcionando. Vai adicionar o GitHub Workflow e vai configurar a proteção da branch man. Então ele pediu a permissão, porque ele tem que adicionar uns pacotes aqui, ó. Porra, o Devin é brabo. Botar it looks good to me. You can proceed. It looks good to me. You can proceed. Então aí dei o sinal verde pro Devin avançar e agora ele vai provavelmente implementar o plano aqui, né? Vamos ver. Great, I will proceed with setting up Jest and React Test Library now. Beleza. Enquanto o Devin tá trabalhando, o interessante é que não são só as mensagens no Slack. Enquanto a gente tá esperando, a gente consegue de fato ver a sessão do Devin trabalhando. Então eu consigo ver. Aqui, ele já tá criando o teste, né, o teste do componente de botão, igual ele tinha comentado, né? Então, depois, obviamente, quando ele abrir o pull request, eu vou analisar com mais calma, mas aí a gente já consegue ver mais ou menos o direcionamento aqui que ele tá fazendo. Ele ainda tá, aqui, tá vendo? Acho que ele adicionou uma importação errada, depois ele removeu, tá igual o Júnior aqui mesmo. Codando aqui ao vivo, configurou o Babel. Beleza, vamos deixar o Devin trabalhar. E olha só, o Devin tava trabalhando e ele percebeu que ele vai ter que atualizar esse arquivo turbo.json para adicionar a parte dos testes na pipeline. Então, repara que a gente tem o nosso arquivo turbo.json, a gente já tem o lint, por exemplo, a gente tem o build também, e ele vai alterar adicionando o teste, tá? Então, parece estar ok. Vou dizer que ele pode prosseguir. Vou botar, yep, go ahead. Great, I'll update the configuration now. Beleza, então é bem interessante, né? A gente pode realmente utilizar a linguagem bem natural, né? Então, tipo, fui até mais informal aqui agora. Falei, go ahead, né? Ou seja, sim, vai em frente. E ele consegue entender. Então vamos deixar o Devin trabalhar mais um pouquinho aí. E olha só, o Devin, ele conseguiu configurar, ele conseguiu fazer o setup do GitHub Action e do Workflow de CI, mas ele não conseguiu setar a configuração da branch, né? As regras de proteção. E isso aqui eu até já estava esperando, porque ele não tem um acesso de admin no GitHub, então essas são coisas sensíveis. Ele até fala, to complete setup, you need to configure the following branch protector rule manually. Ou seja, você tem que configurar essas regras aqui manualmente. E foi interessante que ele já até me deu as regras aqui também exatamente do que eu tenho que fazer. Eu vou falar para ele proceder com o pull request enquanto eu faço as configurações aqui manualmente dessas regras para proteger a branch. Yes, go ahead with the PR. I work on the rules. Beleza, então vai em frente com o pull request. Eu vou trabalhar aqui nas regras. Bom, ele seguiu, já criou o pull request aqui pra gente. Então, vamos dar uma olhada no pull request que o Devin criou. Adding Test Infrastructure and CI/CD. Uma coisa que eu curti pra caramba, cara, é a descrição que ele coloca. Isso foi algo que eu vi muita gente pecando ao longo da minha carreira. A galera acha que isso aqui é besteira, né? Eu colocar um título legal no meu pull request, colocar uma descrição bem feita. Mas isso é bastante importante, principalmente para quem estiver revisando.
Então ele fala aqui das mudanças, até aqui em português pra gente ler, que fica mais fácil, né? Configurar Jest, React Test Library, adicionar testes iniciais para o componente de botão, configurar fluxo de trabalho no GitHub Action para CI, adicionando script de verificação de tipos e o type, né? E configurações atualizadas, configuração da pipeline. E a gente pode ver, ó, que a pipeline ela já tá rodando, mas a gente teve uma falha aqui, ó. A pipeline falhou, né? Então a pipeline realmente conseguiu configurar, né, o arquivo, mas a gente teve um erro aqui na pipeline. Ó, e olha só, eu dei uma olhada, dando uma olhada aqui, ó, parece que ele acabou pegando uma referência talvez um pouco mais antiga. Help change in 2.0 pipeline has been renamed to task. Então parece que tem alguma mudança aqui para ele fazer. Então antes de revisar de fato o que ele fez, eu já vou comentar. E eu já posso até mandar aqui no Slack, ó, hi, it seems the build pipeline failed. Can you check right and fix? Mandar aqui para ele, para ver se ele consegue corrigir. Parece ser uma mudança simples aqui, mas enquanto ele vai responder a gente, vamos dar uma olhada no que o Devin fez, as mudanças que ele aplicou. Ó, e deixa eu voltar rapidamente, ó, porque ele já mandou uma mensagem, ó, ele conseguiu achar rapidamente, ó, I found the issue. Turbo help requires task instead of pipeline. Foi exatamente o que a gente viu. Então a gente consegue ver, né? Olha, acho que ele até atualizou já o pull request. Já deve ter atualizado. Então a gente consegue ver que, de fato, ele consegue pegar o contexto do que está acontecendo. Ó, update to remote user task instead of pipeline. Essa aqui foi bem rápida. Então a gente pode ver esse commit, ó, que ele já atualizou. Então ele conseguiu entender o contexto do porquê estava falhando. Vamos ver se vai passar agora, mas vamos dar uma olhada no que ele fez. Então essa aqui tá a pipeline. Bom, o fato da pipeline estar rodando já significa que está funcionando, mas vou dar uma revisada rápida. Ó, interessante, ó, ele utilizou certinho o PNPM, que é o Package Manager que a gente está utilizando. Instalou as dependências, rodou aqui o type check, rodou o lint, rodou o teste, adicionou o script no package JSON, adicionou também algumas coisas aqui nesses arquivos de mocks. Vamos dar uma olhada no teste. Adicionou aqui UI Jest Setup, tá setando aqui algumas coisas do Jest. Adicionou umas dependências, adicionou a test library certinho, adicionou user events. Vamos ver o teste. Button component, render children correctly, criou a constante. Gostei da forma que ele organizou também o teste. Ó, colocou as constantes aqui. Render children correctly, só para ver se está funcionando. Ó, get screen, get by text. Já está utilizando também a sintaxe que é mais recomendada, né? O screen, em vez de pegar o retorno do render. Também isso é interessante. Aqui está utilizando o Spy On para poder se injetar a implementação dentro do Windows Alert. E ele vai clicar no botão. Se estiver tudo correto, hello from your test app. Também usou o mock restore para restaurar o mock. Fez algumas atualizações no botão TSX. As atualizações aqui da pipeline. Parece que está tudo ok. Vamos ver, ó. Continuou falhando? Continuou falhando. Ainda não, Devin. Você ainda não vai tomar o meu emprego. Bom, e os testes continuam falhando. Parece que o Devin realmente aqui deu uma travada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer exatamente o que eu faria se eu estivesse trabalhando com outro programador. Eu nunca configurei os testes para um projeto Next.js e utilizando o Turbo, então é algo novo para mim. E aqui vai mais um ponto interessante também. Eu vi que o Devin, ele é muito legal, ele é uma ferramenta excelente quando eu já sei o que tem que ser feito. Então nesse caso, por exemplo, é algo novo que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber como eu configuro os testes no projeto com Next.js e com Turbo. Eu não vou confiar 100% no que o Devin vai me entregar. Por mais que os testes estivessem passando, eu definitivamente iria na documentação, olhar exatamente como a documentação oficial está recomendando, até para ver se ele não colocou alguma coisa que já está legada, que não se utiliza mais, porque uma coisa que a gente aprende muito rápido quando a gente começa a trabalhar com programação é que não é porque o seu código está rodando, necessariamente ele está correto, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar mais uma mensagem pro Dev e vou falar, ainda tá dando problema aqui, enquanto isso eu vou olhar para tentar entender mais o porquê desse problema tá acontecendo e vamos ver aí quem consegue resolver primeiro. The pipeline is still with issues. Can you try to fix? Check the pipeline logs. Having issues. The pipeline is still having issues. Check the pipeline logs. Beleza, então vou ver aqui o que o Devin vai fazer. Enquanto isso eu vou dar uma olhada também no código. Vou baixar o código dele na minha máquina para revisar. 2000 anos depois. E eu voltei depois de
3 horas aqui me debruçando sobre o problema, estudando de fato um pouco mais sobre o Turbo, sobre o Next, para entender por que o PR aqui do Devin estava com problema. E na verdade eu percebi que o Devin estava me apontando na direção errada. Essa não é a solução correta para o tipo de projeto que a gente tem. Então, só para dar um contexto, mais uma vez, esse é um projeto da página da CoffeeStack, que tem também a página aqui. A principal página é a página do PRN, mas é do site em si da CoffeeStack. E o projeto é feito com Next.js e com o Turbo, tá bom? Para quem não sabe, o Turbo Repo é uma ferramenta que a gente utiliza para gerenciar monorepos, tá? Então, esse projeto do website da CoffeeStack, ele tá dentro do monorepo. E eu confesso que eu não tinha parado até hoje para analisar um pouco mais essa estrutura, porque isso não fui eu que fiz, tá? Eu terceirizei isso lá atrás para outro desenvolvedor fazer para mim. Eu não tinha parado para analisar mais essa estrutura. Então, de fato, eu parei hoje para entender um pouco melhor. E com isso, eu trouxe a solução correta, que foi até mais simples. Eu, por exemplo, eu não utilizei o Babel, né? Se a gente der uma olhada aqui, eu não utilizei o Babel, mas quando eu estava fazendo a revisão, eu até passei pelos arquivos do Babel e eu vi que ele utilizou, e para mim isso acabou passando batido, porque no React Native, que é a tecnologia que eu mais utilizo no dia a dia, eu acredito que para o React puro na web também ainda seja assim, a gente precisa configurar o Babel. Mas com o Next, a gente não precisa fazer mais isso, né? Eu acabei também estudando aqui um pouco mais sobre o Next, sobre o próprio compilador do Next, e eu vi que o próprio compilador do Next, ele já vai fazer os parsers aqui pra gente, então a gente não precisa de uma ferramenta como o Babel para configurar o nosso projeto com o Jest. Então, algumas coisas que eu tirei como lição e que eu gostaria que vocês tirassem como lição também, a primeira de todas é o seguinte: no último vídeo, várias pessoas comentaram, né? Deram sugestões do que eu fazer, né? O que eu colocar o Devin para fazer. E 2 comentários que se repetiram muito foi o seguinte: primeiro, pro Devin fazer um projeto do zero, e segundo, para eu fazer algo com uma tecnologia que eu não domino. Mas esses são os 2 piores casos de uso para você utilizar a inteligência artificial, porque como vocês viram aqui na prática, ela pode parecer que está colocando a solução correta, mas te apontar na solução errada. E por mais que a princípio possa até ali funcionar, como eu falei, não necessariamente está certo. Então eu testei aqui a branch do Devin e eu vi que por ter utilizado o Babel, isso implicava em outra biblioteca lá do Next. Então olha a bola de neve que a gente vai criando. Isso é uma tarefa até relativamente simples, né? Se, mais uma vez, como eu parei aqui, eu demorei um pouquinho mais, porque olha só que interessante, além de eu configurar essa pipeline de CI e os testes, eu também fiz algumas correções. Eu atualizei a versão do Turbo, eu tive que atualizar a versão do Turbo por conta de uma mudança para colocar na pipeline, coisa que o Devin não tinha feito. E eu também fiz algumas correções que tinha aqui no projeto. Então, ou seja, eu me debrucei, eu entendi um pouco mais sobre o projeto. Então, eu como programador, eu evoluí, porque eu aprendi mais sobre Turbo, sobre monorepo, sobre o Next, né? Mais especificamente testes ali no Next, e eu entendi mais sobre o projeto. Isso quer dizer que da próxima vez eu vou estar mais eficiente aqui no projeto. Se eu tivesse simplesmente aceitado uma solução da IA, eu muito provavelmente não teria aprendido tanto assim. Eu tenho certeza que eu não teria aprendido tanto assim, ou quase nada. Então, uma das lições, né, que eu deixo aqui é a seguinte: todo problema que a gente encontra como desenvolvedor é uma oportunidade de aprendizado, tá bom? Então tá aqui os checks, né, passaram certinho, a pipeline tá rodando toda bonitinha, passou os nossos testes, eu fiz o teste do componente do botão, então tá aqui ó, o teste do componente do botão, igual eu tinha colocado, igual o Devin tinha feito. Então eu aprendi e eu evoluí pra caramba. E se vocês tiverem que levar somente uma coisa desse vídeo, eu quero que vocês levem o seguinte: o Devin, o ChatGPT, o Copilot, tudo isso são ferramentas que a gente utiliza, e na boa, são ferramentas simples, é só você aprender em 30 minutos, 40 minutos, você aprende como aquela ferramenta funciona. Ou seja, uma vez que todo mundo tem acesso a essa ferramenta, você não tem nenhuma grande vantagem em saber essa ferramenta. Obviamente, como programador, a gente acaba sendo mais produtivo, mas passa a existir um novo baseline. Então, se antes os programadores eles codavam nesse nível sem a inteligência artificial, agora eles codam nesse nível com a inteligência artificial. Então esse é o novo baseline. O que você tem que fazer é procurar vantagens competitivas. E uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter na tua carreira, não só como programador, mas para qualquer coisa que você faz, é você de fato sentar a bunda e estudar. Não tem muito o que fazer. Então, só para ilustrar um pouco melhor o que eu quero dizer, pensa, né, na diferença de 2 programadores, né? Um programador que é o programador aqui raiz, é aquele programador que de fato estuda, entende a tecnologia, é o cara que foi forjado antes da IA.
e pensa no novo programador, né, que é o que a gente chama aí os novos prompt engineer, galera, não, porque agora não vai ter mais programador. Então pensa o seguinte cenário, ao longo de um ano de uma carreira de um prompt engineer e de um dev raiz, o que que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o prompt engineer, ele vai utilizar IA para tudo e no início ali, ele vai até entregar bastante coisa, ele vai parecer um desenvolvedor bastante produtivo, só que ele não tá aprendendo, ele tá só delegando, ele não tá se aprofundando nas tecnologias, ele não tá se aprofundando no projeto. Então, quando algo ficar minimamente complexo, ele não tem bagagem para resolver e, inevitavelmente, vai acontecer coisas como essa. A IA ela vai te colocar na direção errada, isso vai fazer com que seu projeto se torne cada vez menos produtivo. Então, a tua produtividade como desenvolvedor, ela vai cair, você vai passar a entregar menos. Porque você não está aprendendo nada, você está só delegando. E dois, porque o teu projeto ele tá ficando cada vez mais complexo e mais difícil de entender, porque você está introduzindo coisas que não necessariamente são os padrões que você deveria seguir. Então esse é mais ou menos aqui o caminho de um prompt engineer, tá bom? Eles rapidamente vão esbarrar num teto. Enquanto o dev raiz, aquele que senta na cadeira, que de fato estuda e entende as tecnologias, ele pode demorar um pouco mais ali no início para rampar, porque de fato no início ele não sabe muita coisa, ele ainda está estudando e aprendendo muita tecnologia, mas ele vai estar sempre numa curva crescente de aprendizado e numa curva crescente de entrega, né? Então, ao longo do prazo, ele vai se tornando um programador mais sólido e vai conseguindo entregar mais, ele vai se tornar um excelente programador. Por quê? Porque a cada problema que ele encontra, ele pega esse problema, ele estuda, ele se debruça sobre diferentes soluções, ele analisa, ele desenvolve o pensamento crítico e ele se torna um excelente programador que entrega soluções. Então, quando a gente vê alguns tutoriais, algumas coisas na internet, por exemplo, sobre o que a IA pode fazer, até um pouco do vídeo que eu fiz na aula passada, a gente só tá vendo isso aqui, ó, a gente só tá vendo a fase inicial. Então pode até parecer, né, aqui no início parece que o prompt engineer, que a IA, ela é muito mais eficiente, mas quando a gente olha a longo prazo, né, quando a gente olha aqui, depois de bastante tempo, a gente vai ver que o dev raiz, o cara que estuda, que domina os princípios e os fundamentos, ele ainda tem bastante vantagem. E eu afirmo isso, gente, não é só um achismo, tá? Eu vi isso ao longo da minha carreira, eu tô vendo isso acontecer ao vivo, como eu falei no último vídeo. Eu entrevisto pessoas há mais ou menos uns 3 anos. E, de fato, a galera que está entregando a carreira nas mãos da inteligência artificial, eles estão esbarrando num teto rapidamente, eles estão ficando improdutivos, eles não conseguem construir coisas mais complexas. Eu vi isso em pessoas, em entrevistas, eu vi isso em até conhecidos também, pessoas da minha equipe, onde ao entregar, delegar tudo que você tem que fazer, ou quase tudo que você tem que fazer para uma inteligência artificial, uma ferramenta, mais uma vez, além de você geralmente entregar soluções que não são as melhores, você corta, né? Você acaba com a sua possibilidade de aprendizado e de evolução. Então, não adianta, a ferramenta ela tá aí para todo mundo, então ela de fato não é uma grande vantagem. Vantagem competitiva é você sentar a bunda na cadeira, estudar e aprender a fazer as coisas da forma correta. E se você curtiu esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, eu vou trazer mais vídeos. Eu sei que a galera deixou vários comentários sobre ideias, o que fazer com o Dev, então ainda vou testar bastante coisa com o Dev, vou trazer mais vídeos aqui no canal. E eu também falo mais sobre tecnologia, eu falo sobre carreira internacional, eu trabalho com React Native, então também se você curte React Native, tem bastante vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu vou ficando por aqui. Então, obrigado por assistir, valeu e até a próxima.